Olá, concurseiro, concurseira, espero que todos estejam bem. Eu vou trazer agora três questões de contabilidade de custo. Essas três questões é um estilo de questão que demanda menos de 1 minuto para você resolver a questão de concurso, né? E o tempo é um fator fundamental para resolver as questões de concurso. Mas vamos supor, a partir do seguinte princípio, que você nunca estudou contabilidade de custos, não sabe muito pouco dos significados de contabilidade de custos, mas você consegue resolver as questões de contabilidade de custos. É um tipo de questão muito recorrente nos concursos públicos. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você tem que habituar a ver o que o enunciado da questão está pedindo. Por exemplo, ao final está assim, ele quer a diferença, aqui, ó, ele quer a diferença entre o lucro apurado pelo sistema de custeio por absorção e o apurado pelo custeio variável. Ó, Calado, mas eu nunca estudei custeio por absorção. Calado, eu nunca estudei custeio variável, nem sei o que significa, eu não sei nem como calcular. Calma, concurseiro. Concurseiro faz concurso, nadador nada, jogador de futebol joga futebol. Você é concurseiro, você é concurseiro. Então, toda vez que você tem esse tipo de pergunta, ele quer saber a diferença entre o custeio por absorção, o lucro apurado pelo custeio por absorção vai dar um valor. Se você apurar o lucro pelo custeio variável, vai dar um outro valor. Então, ele quer essa diferença do lucro entre o custeio por absorção e o custeio variável. Você só precisa buscar no dia da prova duas informações. O que eu preciso, em especial? Que você seja alfabetizado. Primeiro, você não quer nem que você saiba o que é custos, mas você vai saber resolver questões de concurso. Tá? Então vamos lá. Toda vez que ele quer essa diferença, você tem que buscar duas informações. A primeira informação, você tem que buscar o valor do custo fixo total. Custo fixo total. Então, a primeira informação que você tem que buscar, custo fixo total. Vem para cá, está textual. Olha lá, custo fixo total. O valor de 80 mil. Pronto. A primeira informação. A segunda informação que você tem que buscar no comando da questão é o percentual não vendido. Isso mesmo, pessoal. O percentual não vendido. Mas como é que eu descubro esse percentual não vendido? Vou começar a leitura aqui, ó, para que você tenha uma ideia. Aqui. Em determinado período, uma empresa produziu 20 mil unidades e vendeu 18 mil. Olha, se você produziu 20 mil e vendeu 18, você deixou de vender 2 mil unidades. Então, essas 2 mil unidades não foram vendidas. Em termos percentual, essas 2 mil unidades, em relação às 20 mil que você produziu, corresponde a 10%. Então, 10% do que você produziu não vendeu. Então, quais são as duas informações que eu preciso? O valor do custo fixo total, já está lá, 80 mil. A segunda informação que eu preciso que você verifique, o percentual não vendido. Percentual não vendido. Vimos que é 10%. Quanto é que é 10% de 80? 8 mil. Vem para cá. Então, a diferença entre o custeio por absorção, a diferença entre o lucro pelo custeio por absorção e custeio variável, essa diferença é de 8 mil. E ele está falando textualmente que supera 10 mil. Olha, se a diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável do lucro é 8 mil, então não pode superar 10, pô. 8 mil supera 10? Não. Vem para cá. Resposta dessa questão, errado. Quando você domina a resolução da questão, a gente não está falando de dominar o assunto. A gente está falando de dominar a resolução da questão. Vamos ver como é que isso funciona? É uma questão recorrente. Tem uma segunda questão para a gente fazer. Mesma coisa. Ele quer saber a diferença
do lucro apurado pelo custeio por absorção em relação ao custeio variável. Você não sabe o que é, não sabe nem o que significa, cara. O que é custeio por absorção e custeio variável. Você nem nunca estudou contabilidade de custos. Mas você sabe resolver a questão de concurso. É o que é o objetivo seu, né? Ainda mais que você tem um volume de informação que você tem que botar na sua cachola muito grande. Então, vamos lá. Então, quais são as duas informações que eu tenho que buscar? Primeiro, o custo fixo total. É aquilo que eu falei. Se é uma pessoa alfabetizada, você vem para cá, custo fixo total. Um minutinho só. Aqui. Custo fixo total. 1 milhão. Calado. O que que você tem que procurar agora? O percentual não vendido. Como assim, Calado? Está aqui, ó. Bem simplesinho. Bem simplesinho aqui, ó. Ele produziu 100 mil unidades. Dessas 100 mil unidades, ele vendeu 80 mil. Então, deixou de vender 20 mil. Quanto é que essas 20 mil unidades que não foram vendidas em relação ao total de produzido? 20%. 20%. Então, as duas informações eu tenho. O valor do custo fixo total, 1 milhão. A segunda informação que eu tenho, o percentual não vendido. Qual foi o percentual não vendido? 20%. Quanto é que é 20% de 1 milhão? 200 mil. Então, essa diferença do lucro apurado pelo custeio por absorção e custeio variável é 200 mil. Ele está falando que é inferior a 100 mil? 200 mil, que a diferença é inferior a 100 mil? Não. Vem para cá, gabarito errado. Quando você domina um assunto, a resolução das questões, né? Pode vir 200 itens, 150 itens, quantos itens você quiser, né? Você tem que saber resolver questões de concurso, de preferência de forma pragmática e objetiva. Vamos fazer uma terceira? Então, vamos lá. Aqui, terceira questão. Opa, venho para cá. Deixa eu só dar uma diminuída, só para fazer um enquadramento melhor. Pronto. Ele vem aqui e fala assim, a diferença do lucro apurado pelo método do custeio por absorção e o custeio variável. Quais são as duas informações que eu preciso, Calado? O valor do custo fixo. Venho para cá, aqui, ó. Um momentinho só. Custos indiretos fixos. Quanto é que ele tem de custo fixo? 300 mil. Segunda informação, o percentual não vendido. Percentual não vendido. Olha lá, venho para cá. Como assim, Calado? Deixa eu marcar aqui para você ver onde que está a leitura. Aqui. Determinada empresa incorreu nos custos e nas despesas mostradas acima em um período em que foram produzidas 25 mil unidades do seu único produto e vendidas 20 mil. Olha, das 25 mil unidades que ele produziu, vendeu 20 mil. 5 mil unidades não foram vendidas. 5 mil unidades. Quanto é que é 5 mil unidades em relação às 25 que você produziu? Não é um quinto? 5 mil unidades que não foram vendidas, de um total de 25. Então, não é um quinto? Quanto é um quinto? Não é 20%? Então, vamos lá. Qual o valor do custo fixo? 300 mil. Qual o percentual não vendido? 20%. Quanto é que é 20% de 300 mil? 600 mil. Então, a diferença do lucro apurado pelo custeio por absorção em relação ao custeio variável é de 60 mil. Então, vê, a diferença de 60 mil é inferior a 70 mil? É. Vem para aqui, gabarito dessa terceira questão, certo? Existem mais questões na praça, né? O que você precisa é exercitar essa metodologia de resolução de questões de forma bem pragmática e objetiva. Se você gostou, divulgue, por gentileza, e não perca os meus próximos vídeos no YouTube. Um abraço e fiquem com Deus.